história. Gosta, mas tem uma contradição que não é amiga da venda. Entendeu? Mas politicamente ela gosta da gente. Podemos seguir? Bom, o próximo a depor será o senhor Davi Perônica. Já convido ele para tomar também local de destaque. Bem-vindo à Câmara, Davi Perônica. Boa noite, fique à vontade. Pode abrir a água, viu? Ninguém quis abrir, mas pode abrir. Davi, boa noite. Precisava de uma qualificação, o nome completo. Boa noite. Meu nome é Davi da Silva Perônica. RG 23 873 575 dígito 8. Casado. Residente domiciliado à Rua Angélica, número 1137, residencial São Sebastião, Hortolândia. Cidade? Hortolândia, residencial São Sebastião. Minha profissão é? Eu sou concursado na prefeitura desde maio de 2007 como resgatista. Davi, na função resgatista, né? O seu concurso? Função Sim, resgatista. função resgatista. Davi, você estava ouvindo o depoimento anterior. Está Sim. claro os objetivos da CPI? Precisa Sim, perfeitamente. também em relação à legislação que lhe cabe ao Tenho pleno falar? conhecimento, sim, Ok. perfeito. Queria que você descrevesse um pouco o que é a função de resgatista, né, já que você foi concursado como resgatista. Qual que é a sua atribuição como resgatista no Serviço Público de Vinhedo? Perfeito, eu trouxe até, inclusive, o edital da época do concurso, né? Consultei algum advogado a respeito e o que foi passado é que o edital ele tem força de lei, ou seja, ele prevalece durante toda a vida Fala um pouquinho mais próximo. o edital ele prevalece durante toda a vida do funcionário, ou seja, eu entrei com função específica, eu tenho que permanecer nessa função, a não ser que haja acordo entre ambas as partes, ou seja, entre a administração e a minha parte, para eu mudar a minha função. Eu até, se for para o caso, ler todas as atribuições, elas são bem extensas, né? Não, eu queria que você resumisse, se você puder passar Tá, a não, cópia pra gente. eu vou passar a cópia do edital e da lei que criou o cargo no município, né? Porque Ok. ontem eu estava acompanhando a sessão e Auditivo. houve umas discordâncias lá, eu trouxe para mostrar que realmente não era aquilo. Bom, a gente chega lá. Tá? Basicamente é o seguinte, a função do resgatista o que é? O resgatista ele atua em situações de risco, ou seja, aquela área chamada o pessoal bombeiro, o pessoal da área fala que é a zona quente, a área de risco, ou seja, aquele local que o pessoal da saúde não pode acessar por falta de treinamento, até mesmo o risco, ou seja, um veículo que está em princípio de chamas, um veículo que está dentro de um córrego, num barranco, um prédio, ou seja, que está em risco de desabamento, ou seja, são todas as áreas consideradas de risco, o espaço confinado. Essa é a função do resgatista. Ele faz o suporte básico de vida, que nem foi falado ontem. Sim, o suporte básico de vida, o que é?
prestar primeiros socorros, realizar a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, e todos os outros procedimentos, verificar sinais vitais, todos esses itens estão presentes também no edital, na minha atribuição. Ok. Eu falei rapidamente com a Michelle a respeito da prestação de contas feita pela Secretaria Municipal de Saúde do terceiro quadrimestre de 2013, onde enumera aqui uma série de ocorrências, muitas delas bastante complexas, né? Não são ocorrências simples de serem assistidas. Você falou que pela sua formação e pela própria atribuição que Sim. foi atribuída no edital, você está capacitado a atender esse tipo de... Plenamente capacitado. Ok. A administração municipal lhe forneceu um curso específico para isso e depois tem atualizado o curso, a qualificação em relação a isso? Olha, o único curso que eu tive aqui na administração, que foi custeado pela prefeitura, foi, se eu não me engano, em 2008, início de 2008. Foram apenas 2 dias e meio de curso. Foi um paramédico, um socorrista americano, ele veio de um curso de 2 dias e meio. Assim, ele passou somente suporte básico, ele não entrou em nenhum momento em situações de resgate, situações de risco, técnicas de ancoragem de veículo, nada. Com relação a resgate, não, apenas em suporte básico de vida. Ou, né, para o pessoal entender melhor, o atendimento pré-hospitalar. O que eu volto a falar com relação ao edital pelo qual eu fui contratado como resgatista, ele cita a portaria 2048, e a carga horária mínima para um resgatista atuar no serviço é no mínimo de 200 horas. No mínimo 200 horas. E recertificação a cada 2 anos. Ou seja, eu tenho que fazer todo esse curso novamente, buscar todas as atualizações a cada 2 anos. Isso não tem ocorrido? Não tem ocorrido. Os cursos que eu tenho, a formação que eu busquei, foi tudo, eu custeei do meu bolso, ou eu fui através de contatos, eu fui conseguindo fazer esses cursos. Você atua também como TARM no resgate? Sim, também atuo como técnico auxiliar de regulação médica, ou seja, não passei por nenhuma capacitação para atuar nessa função. Pessoas aí, de repente, acham que é um simples telefonista. Não é. A gente tem uma responsabilidade muito grande lá em atender a população, muitas vezes, ou a maioria das vezes, em situação de risco, a pessoa está desesperada do outro lado da linha. A gente tem que ter um certo tato, tentar acalmar essa pessoa e ter o máximo de informação possível e passar para a equipe. Nesse edital que você se referiu, existe nele algum momento que fale sobre essa atribuição de TARM? Não, ele é bem específico. O edital ele não contratou o TARM, ele contratou apenas o resgatista. Mas a portaria cita, especifica a função de cada um, a função do TARM, a função do técnico auxiliar, do enfermeiro, do motorista. Todos eles têm uma função específica dentro dessa portaria, que é ela que norteia todas as outras portarias, todos os outros serviços em relação ao atendimento pré-hospitalar móvel. Como já está claro que não existe médico regulador no resgate municipal, quem tem tomado as decisões? Como tem sido esse operativo aí? Então, nós tomamos decisões. Quem está no telefone toma a decisão. Inclusive, tem documentos que o próprio Dr. Kaique assinou na época que ele era à frente do resgate. Não foi, em nenhum momento, cancelado esse documento, ou seja, ele perdeu efeito. Até então, ao meu conhecimento, eles continuam valendo. Ou seja, ele disse que o resgatista, ele até cita assim, que o SECOM é a central, é o coração do serviço. Ele não pode falar, ele tem que atender a todo momento. Todas as situações ele tem que atender e tem que despachar a ambulância. Ok. As depoentes anteriores falaram das situações, segundo o olhar delas, de quando ocorrem 2 ocorrências graves simultaneamente. Pela sua experiência, pela convivência que você tem com o serviço, o que você acha, como tem sido as ocorrências, né, quando acontece 2 fatalidades ou alguma coisa grave ao mesmo tempo? Sim, primeiramente a gente reza toda noite que a gente chega no trabalho, principalmente quando eu tenho que assumir a função no SECOM, né, que a gente colocou essa nomenclatura. Toda vez a gente reza para que isso não ocorra, porque infelizmente a gente só tem uma ambulância. A gente pode contar com o bombeiro? Sim, mas nem sempre o bombeiro está na cidade. O bombeiro, ele é do município, só que ele, em caso de situações, ele tem que atender Valinhos, ele tem que atender Louveira, às vezes ele sai para atender rodovia, e principalmente nesse período agora de seca, todo ano o governo municipal ele publica
que, através da Defesa Civil, que o bombeiro passa a assumir a função de gerenciamento de queimadas, ou seja, e eles atribuem ao resgate que o resgate passe a assumir a função de atendimento pré-hospitalar no município, ou seja, quando a equipe do bombeiro vai para essas áreas de queimada, eles levam a viatura de resgate deles junto para um caso de acidente com alguém da equipe, ou seja, nós ficamos com a responsabilidade total dentro do município. Me veio uma questão agora, Davi. É qualquer tipo de caso o resgate acionado? Então, por exemplo, se for um acidente grave e talvez uma pessoa que esteja bêbada, caída, também é o resgate? Todas as situações. A gente não pode dar diagnóstico médico, isso é função do médico. Mas a pessoa pede ambulância para dor de barriga, a pessoa pede ambulância para febre. Então, inúmeros tipos de ocorrência. A gente não recusa, a gente não tem como recusar. Mas é aquela história, entre uma pessoa que me disse, olha, eu estou com febre, eu pergunto, há quanto tempo você está com febre? Eu estou desde ontem. E uma outra pessoa que chegou, na mesma instante, caiu uma outra ligação e ela fala assim, olha, tem uma pessoa aqui que está desmaiada. Eu vou ter que mandar a ambulância para o desmaiado. E vou ter que correr atrás do bombeiro, que ele não vai atender essa pessoa que está com febre. Já deixaram bem claro que eles têm um protocolo específico para o que eles atendem e o que eles não atendem. Tento solicitar a policlínica, já tive algumas negativas da policlínica em relação a elas deslocarem do bairro Capela para vir atender aqui em cima, inclusive está registrado em livro isso, que a ambulância não veio fazer o atendimento. Aí eu falo que para o chamado ficou pendente, ficou aguardando que o resgate liberasse para fazer o atendimento seguinte. E como que está o efetivo do resgate hoje? Você julga que é o necessário, deveria ter mais pessoas? Lógico, já está claro que não tem um médico regulador e que não existe a função do time, mas o efetivo de resgate mesmo, as pessoas que vão a campo. Os senhores me permitem fazer uma comparação de quando eu entrei? Claro. Tá. Quando eu entrei em 2007, o resgate era junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Lá contávamos com 3 ambulâncias. Tinha uma UTI que atendia como resgate, ela era toda equipada, toda preparada com todo o material para, se caso precisasse um médico integrar a equipe, um enfermeiro, ela estava pronta para isso, que era a viatura que a gente fazia resgate. Tinha uma segunda viatura também com equipamento de resgate e uma terceira ambulância, que era só tripulada por motorista, que era para atender esses casos mais simples, uma febre, uma dor de cabeça, e fazer as altas da Santa Casa. Então, esse ano aí é o ano de 2007. Até 2009, 2010, a gente tinha esse efetivo, tinha essa quantidade de ambulâncias. Que ontem a secretária municipal de saúde disse que só existe uma ambulância e que sempre existiu somente uma ambulância, desde 2002 e tal. Então, pelo seu conhecimento, pela sua história, sim, o resgate municipal já contou com 3 ambulâncias. Tem livros, livro do período, tem constando lá as viaturas que estavam operando, quem que estava de serviço, os relatórios, tudo isso tem documentos que comprovam. Inclusive, tem até matéria do próprio site da Prefeitura de 2006, 2007, que falava sobre o serviço de resgate. Ele citava lá que o município dispõe de 3 ambulâncias. De fato, ontem até comentei que tinha alguns documentos, mas como eu não quis insistir, mas hoje, chegando na Câmara, eu peguei alguns requerimentos que confirmam que o município já teve pelo menos 2 ambulâncias, segundo os relatos aqui. E o efetivo, na época, tinha 17 funcionários, entre guardas municipais, motoristas e técnicas de auxiliares de enfermagem. Com a chegada de mais 5 resgatistas, a gente foi para 22 funcionários. Hoje, a gente está com 14. E apenas uma ambulância. E as instalações do resgate, elas estão adequadas? Existe a área de desinfecção? Até, como eu falei com as depoentes anteriores, não vamos ficar aqui retomando aquilo que a gente já fez de diligência e o coordenador de urgência e emergência já nos confirmou que são problemas, então não vamos ficar aqui reiterando essas questões. Eu queria ver a sua opinião sobre as condições lá do espaço onde vocês estão instalados. O prédio em si, a estrutura, ela é boa, ela é perfeita, está em bom estado, foi pouco tempo foi construída, mas ela foi construída com um fim específico, ou era para abrigar a central de ambulância ou o resgate, né? Até tive acesso na época que estavam construindo, eu cheguei a obter uma cópia da planta, a ideia inicial era que o resgate fosse instalado lá. Não sei qual motivo que ocorreu, a central foi primeiro, depois o resgate acabou integrando o serviço. E com isso, né, o espaço fica um pouco
é apertado, não comporta todo mundo. Tem determinados períodos lá que fica difícil para quem quer sentar para almoçar. E aqueles horários de entrada e saída de funcionário dobra-se o efetivo. Então, o espaço é um pouco limitado. Com relação ao SECOM, vocês estiveram lá, vocês viram o espaço, que é uma sala fechada, não tem ventilação, conta apenas com ventilador de teto, é um espaço bastante quente, principalmente nesse período mais quente, né, no verão. A área de expurgo, ela é a mesma, a nossa área de expurgo, ou seja, onde a gente lava material contaminado, com sangue, com resto de outras secreções, é a mesma que a funcionária da Litucera faz a limpeza do material que vai fazer a asepsia da base, ou seja, passar pano e limpar a base. Com relação ao material que a gente chega sujo, prancha, outros materiais maiores, a gente tem que lavar lá fora, no tempo, ou seja, não tem uma caixa, não tem um material local. Não tem local adequado para asepsia e nem material adequado? Isso? Não tem. E, de acordo aí com a NR32, se não me engano, se não me falha a memória, que ela fala sobre a saúde do trabalhador. Ela exige alguns materiais específicos, ou seja, eu deveria ter um óculos para fazer a limpeza, um avental, um jaleco, né, um avental impermeabilizado, para que a hora que eu fosse fazer a lavagem desse material, não viesse esse pingo de sangue nem nada. E não tem esse material. Tem um avental lá de TNT, ele é muito fino, ele não segura, ele não retém essa sujeira. Em relação aos equipamentos de proteção individual, você julga que eles estão de acordo com as exigências que são feitas por profissionais e você recebeu todos que são exigidos? Então, com relação ao EPI, eu recebi de EPI que eu posso considerar um macacão, que ele tem um refletivo, a bota de segurança e um óculos. Agora, o material do resgatista ele vai um pouco além. Se realmente a função resgate, ela vai um pouco além. Porque é o que eu disse, às vezes a gente precisa descer num barranco, às vezes tem um veículo capotado, eu não tenho um capacete. Entendeu? Lanterna, cada um deveria ter uma lanterna individual e uma lanterna maior para poder fazer iluminação, que às vezes a gente entra num local escuro, num local de difícil acesso, não temos lanterna. Quem tem lanterna é porque comprou e pagou do bolso. Não temos. E a ambulância, Davi, ela é devidamente equipada? Não, ela não é devidamente equipada, falta muito material. E, inclusive, o material está faltando material, estão retirando alguns materiais. A gente tinha uma bolsa de trauma, uma bolsa para atendimento, ou seja, eu estou com uma vítima, imagina aqui os prédios da CDHU, eu estou com uma vítima lá no 4º andar. A vítima se cortou, eu não tenho conhecimento de exatamente como está a situação. Se eu subir sem nenhum material, ou seja, sem essa bolsa, eu vou ter que descer novamente, pegar o material para fazer essa estabilização, para fazer esse curativo e trazer essa vítima para a ambulância. O que acontece? Essa bolsa foi retirada, ela estava em péssimo estado de conservação, estava, mas, querendo ou não, ela servia para o serviço. Recentemente, a gente tem uma serra chamada Serra Sabre. Ela é usada, ou seja, para cortar uma grade, para, de repente, eu precisar abrir um vidro de um carro, alguma coisa, para acessar uma vítima dentro do veículo. Ela foi retirada também, por qual motivo? Eu não sei. Entendeu? Não sei se é porque a maioria não tem capacitação, mas não é porque um ou outro não sabe usar, eles têm que tirar o material. Eu acho que é mais fácil ir lá treinar todo mundo, deixar todo mundo capacitado. E ainda que a gente passe uma eternidade e não use, do que um dia eu chegar para uma ocorrência, eu não ter o material e ter que depender do bombeiro. E pior, se esse bombeiro não estiver na cidade. E foi retirado para algum outro local? Teve alguma justificativa? Não, ele foi retirado. Foi dito se terá uma substituição? Não, ele foi retirado e guardado no almoxarifado e ninguém explicou nada, não teve uma circular, não teve um memorando, nenhuma informação a respeito. Só voltando rapidamente à questão de resgatistas, enfermeiros e tal, que acabam atuando como time. Você tem conhecimento de alguma situação que acabou resultando em advertência, punição, processo que tenha recaído sobre alguém por ter realizado a função de time ou de regulação? Sim, a resgatista Michele, inclusive, foi no meu plantão que aconteceu esse fato. A resgatista Michele recebeu um chamado que partiu lá da região da Policlínica. E o fato da gente ter uma deficiência, na época não tinha o Nextel, ela não conseguiu contactar por telefone, o telefone estava dando ocupado. Ela tentando, mais ou menos uns 5 a 7 minutos, exato, não lembro o tempo exato, ela conseguiu avisar a Policlínica. A família ligou e disse, olha, tem alguém aqui, tem um rapaz e um senhor passando mal. Esse passando mal é muito genérico, né? Pode ser desde uma dor de cabeça, pode ser uma parada cardíaca. Entendeu? A pessoa lá do outro lado da linha está nervosa, não sabe dizer realmente o que está acontecendo.
Diante desse fato, a Michele, como assim, praticamente um protocolo, não tem nada escrito, mas é costumeiro que a gente faça isso, ela acionou a ambulância da policlínica, porque o tempo de resposta do resgate lá é no mínimo de 10, 12 até 15 minutos. Da policlínica, ele estava a menos de 3 minutos do local. E chegou no local, a vítima estava em óbito. Davi, sobre o sistema de comunicação, que de fato internamente já tem os problemas detectados, estão registrados, eu tenho aqui um ofício que o coordenador de urgência e emergência, Dr. Carlos Henrique Martins, envia para a secretária municipal de saúde, Nádia Capovilla, no dia 4 de janeiro de 2011, onde ele solicita que tenha que ter melhora nesse sistema e indica a adequação com o sistema de rádio, com um HT para a base, um HT para a capela, um HT para a Santa Casa e 2 HT para as ambulâncias, além do sistema de telefone, né, com coordenação. Você se recorda se esse projeto, em algum momento, ele iniciou, parou, isso foi para frente? Né? Não, esse projeto não foi para frente. Inclusive, ele deve ter baseado, justamente, volta a falar da portaria 2048. Ela preconiza que o equipamento que seja usado no serviço de atendimento hospitalar é um rádio, o mesmo modelo que a Guarda Municipal usa e que a Polícia Militar. É um sistema de rádio que funciona por radiofrequência. É um rádio que não tem custo mensal, basta que, ou seja, eu tenho um equipamento fixo na viatura, um equipamento na base e uma antena repetidora. E poderia facilitar ainda mais se eu tivesse um equipamento desse na UPA e outro na policlínica. Ou seja, o custo com telefonia iria cair bastante. Hoje a gente está usando o Nextel. O Nextel ele apresenta muita falha. Se vocês moram aqui, vocês sabem, é uma região de muitos morros. Ele apresenta área de sombra constantemente, ele apresenta falha de contato. Só para ter uma ideia, já faz mais ou menos uns 15 dias ou mais, nenhum carregador de celular a gente não tem para carregar. Eu uso o meu carregador de celular, meu particular, para poder carregar o Nextel. E o dia que o Nextel não está funcionando, eu tenho que fazer uso do meu celular para conversar com a base. Quando não, ainda acabo usando o crédito, tendo que ligar, porque às vezes o sistema 192 não funciona. Se vocês ligarem uma vez para o 192 e outra pessoa ligar em seguida, não vai conseguir falar, por causa que só temos uma linha. Ou seja, às vezes eu tenho que ligar no 4000, ou seja, na linha fixa, pagar por isso, ou seja, pago para trabalhar. Então, a falta de equipamentos, tanto na ambulância quanto na central, prejudica, atrapalha o trabalho? Bastante, porque é o que eu falei, se a gente está numa parada cardíaca, que às vezes chega, a pessoa está com dispneia, a pessoa está com dificuldade de respirar, ou a pessoa não está respirando, a gente chega no local e constatou essa parada cardíaca, a gente já, com rádio, né, com esse rádio frequência, não com o Nextel, a gente já, no momento que eu comunicar a base, todos, né, a policlínica estaria ouvindo e a própria UPA estaria ouvindo, já estaria preparando a equipe para poder receber esse paciente. Em um novo ofício, Davi, em 11 de janeiro de 2011, o mesmo Dr. Carlos Henrique Martins alerta a Secretaria Municipal de Saúde e também faz novas indicações de aquisição de um mapa grande detalhado do município, de um quadro branco, 3 aparelhos de telefone, instalação de sistema de campainha, 3 rádios fixos, né, já tinha orientado a isso, um computador completo, 4 colchões, 2 mesas e um oxímetro. Você tem conhecimento se isso também foi encaminhado? Né? Apenas parte desse equipamento. Telefones não, a gente continua com o telefone já bem antigo, lá é até difícil a gente escutar a pessoa do outro lado, é um aparelho bem velho, não tem identificador de chamada, deixa eu frisar bem isso, não tem, a gente não consegue saber quem está ligando. O quadro ele conseguiu, o mapa também, tem um mapa fixado lá na sala de estar, lá, sala comum junto com os motoristas central. E o oxímetro também, a gente tem um aparelho de oxímetro, que é para verificar o nível de oxigênio, o nível de batimento do paciente, a gente tem esse equipamento também. Agora os demais não. Em 8 de abril de 2011, o Dr. Carlos Henrique Martins determina o protocolo de rodízio, diz o seguinte: a partir desta data, todas as equipes devem ter escala de rodízio para atender ao telefone 192. O rodízio poderá ser realizado da seguinte maneira, definido em consenso em cada equipe. No mínimo a cada 3 horas, plantão de 12 horas. A cada 6 horas, revezando em dupla no plantão. Revezando para um plantão de 12 horas em cada equipe,
um profissional para o plantão. O escalado do SECOM define a saída e o código de deslocamento para a viatura. 4. Independentemente da chamada e de sua gravidade, todos os profissionais de plantão devem ser informados dos chamados e da sua hora de saída. Você considera que esse protocolo tem sido cumprido? Em partes, né? Porque depois foi redigido um outro documento pela secretaria dizendo que o serviço do 92 deveria ser revezado entre todos os funcionários, ou seja, motorista, técnico, auxiliar, enfermeiro e resgatista. E hoje quem faz essa regulação, quem faz esse atendimento é apenas o auxiliar, o técnico e o resgatista. No dia 29 de agosto de 2011, a secretária Nádia Capovilla emite um memorando para todos os funcionários e diz que a senhora Vilma Regina Soares Orlando passaria a ser a coordenadora do setor e o senhor Dr. Carlos Henrique Martins seria o médico regulador. Esse memorando continua vigorando? Vocês têm ele como referência? Acredito que sim, não foi apresentado nenhum outro posteriormente, então é esse que a gente segue. Agora, uma questão que me causa estranheza é tirar um médico, né, da função de regulador do resgate e colocar uma enfermeira, não desmerecendo a função de ninguém, mas eu volto a repetir, a portaria 2048, ela cita que a coordenação desse serviço deve ser realizada por um médico. A portaria do CFM, da Conselho Federal de Medicina, frisa que é função do médico. E tenho também uma portaria da vigilância, que eu não me recordo o nome agora, eu tenho ela em mãos, ela cita também que é atribuição do médico essa função. No dia 8 de abril de 2011, o Dr. Carlos Henrique Martins também emite uma nova ordem de serviço, a 5 de 2011, e fala assim: se houver muitas dúvidas quanto à pertinência, o coordenador médico deve ser acionado. Entretanto, se não for encontrado em tempo hábil para o atendimento da ocorrência, a prioridade é realizar o atendimento da chamada. Em algum momento houve esse acionamento ao médico, não? Em anos anteriores? A gente só acionava o Dr. Kaique até o período que ele ficou lá, se não me engano foi abril, entre maio e junho, período que ele ficou à frente do resgate. Depois esse contato foi cortado. Você que tem um conhecimento técnico como resgatista, qual que é o nosso tipo de ambulância e ela Olha, está adequada para o tipo de ambulância que... Até ontem, antes da oitiva, o meu conhecimento que eu tinha é que era uma viatura do tipo C, uma viatura, na verdade, é uma ambulância do tipo C, descrita na portaria 2048, que ela deveria ser tripulada por motoristas e 2 profissionais capacitados em atendimento hospitalar e salvamento, o que não ocorre hoje. Ontem fiquei sabendo que ela passou a ser uma viatura de suporte básico, ambulância do tipo B. Se a gente for olhar aí dentro da portaria, se ela é realmente uma ambulância do tipo B, o resgatista não pode tripular essa ambulância. Entendeu? Porque a ambulância, quem tripula uma ambulância do tipo B é um motorista e um auxiliar e um técnico. Teve uma mudança em 2011, que ainda não entrou em vigor, é uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que determina que toda ambulância, todo serviço de APH que tenha o técnico ou tenha um auxiliar presente, o enfermeiro passará a tripular essa ambulância. Tem um novo comunicado da CURI, Coordenadoria de Urgência e Emergência, também assinada pelo Dr. Carlos Henrique Martins, que justamente fala que vem por meio deste encaminhar a vossa senhoria sugestão sobre o grafismo, a adesivagem para ambulância tipo C do resgate municipal, caso seja aprovado, seja enviada à empresa responsável para a montagem. A sugestão tomou como base a portaria 2048 de 2011, capítulo 3, definições dos materiais e equipamentos das ambulâncias. Então, de fato, a orientação é que fosse uma ambulância de tipo C. Era o conhecimento que eu tinha. Uma vez que tem resgatista tripulando, é uma ambulância do tipo C. Falta material, inúmeros materiais. E a integração do resgate com a UPA e com o PA da Capela tem ocorrido bem? Sim, no início ficou um tanto confuso, né, porque a primeira ordem chegou, não me recordo exatamente, é que quando a gente fosse atender algum paciente, se ele tivesse convênio, poderia ser levado para a Santa Casa. Isso permaneceu, acho que 1 ou 2 semanas, não lembro o período exato. Depois
foi repassado para que todos esses pacientes fossem encaminhados para a UPA. Lá ela daria destino a esse paciente, sendo convênio ou não, ela faria digamos assim, a triagem, fazia o transporte desse paciente posteriormente. E se esse paciente falasse que tinha convênio e gostaria de ser encaminhado para a Santa Casa? Então, no começo, o Dr. Carlos Henrique até autorizou, olha, quem tiver tiver convênio pode se levar direto para Santa Casa. E depois essa ordem, né, foi cancelada. Era para levar todos os pacientes direto para a UPA. Você recorda mais ou menos Não, a data exata eu não me recordo. Deve ter nos livros nossos lá, todos os eventos que eu estou falando aqui, praticamente todos eles estão lançados. A gente costuma tem um chamado livro de passagem de plantão. A gente lança todas as situações que ocorrem no decorrer do plantão, a gente lança nesse livro. Eu acredito que deva ter lançado isso aí lá. Davi, você tem conhecimento da mudança das características do serviço de resgate municipal, que seria um serviço básico, área de suporte à vida, nos últimos meses? Você foi comunicado disso? Né? Não, eu fiquei sabendo ontem na noitiva da secretária. Ninguém me informou que havia mudança, simplesmente eu vi que retiraram o adesivo da ambulância, e isso tem causado um certo transtorno aqui quando a gente sai em deslocamento, que a ambulância está com a frente toda branca, não tem nenhum adesivo, não tem nenhuma identificação que é uma ambulância de resgate, que é uma ambulância de emergência, que está indo para o atendimento. Já com a ambulância identificada, com sirene, tudo aberto, é difícil. Imagina com a ambulância toda branca. Realmente tem causado transtornos para a gente. Tem alguma questão que a gente não colocou, que você julga que seria importante, de melhorias no sistema de resgate, ou de adequações que deveriam ser feitas? Ou a gente passou por... Não, eu acredito que não. Eu só acho que esqueci de mencionar com relação à asepsia, que eu falei do material. Mas a ambulância também ela é lavada no pátio. Ou seja, a gente não tem uma área adequada para tirar todo o material de dentro da ambulância. De repente, a gente acabou de atender uma vítima de acidente, tem um sangue dentro da viatura, tem outras secreções, a gente não tem. Ela é lavada no pátio. E esse pátio ele fica todo molhado, ele não tem uma área de escoamento. Ou seja, depois tem que raspar tudo, senão o pessoal que vai transitar lá vai levar sujeira, vai levar material biológico para dentro do setor. Mais alguma questão, vereadores? Não? Eu pediria depois que você pudesse nos deixar os documentos mencionados, principalmente aqui o edital. Não, perfeito. Inclusive, só dizendo aí com relação ao que eu ouvi ontem, né, que o resgate, né, não faz resgate, não acessa veículo vítima dentro de veículo, local de difícil acesso. Vou passar em mãos também um memorando do secretário de Segurança, do Antônio Falsarella, à época que, momentos antes de ser transferido para a Secretaria de Saúde, ele fez um memorando solicitando ao prefeito, orientando ao prefeito que a gente fosse transferido ao bombeiro pela similaridade do serviço. Uhum. Eu vou passar esse documento à mão dos senhores também. Tudo bem? Tá bem. Muito obrigado, Davi. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela atenção. Eu que agradeço. Considero encerrada a oitiva de hoje. Tá, a gente vai parar 3 minutinhos para decidir o que vai fazer em relação a depoente Vilma.